Olá! Palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema O Reino de Deus e recebemos o nosso convidado Jefferson Quadros. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Vanderlei. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o reino do nosso Criador, o Reino de Deus. É assunto bastante abrangente, mas vamos tratar aqui dos pontos mais interessantes. Começando pelo que podemos entender por Reino de Deus. Bom, a gente pode começar a analisar e entender o Reino de Deus como toda a criação divina. Mas no contexto evangélico, se a gente for analisar pelo prisma do Evangelho, há uma conotação um pouquinho diferente, que é bem mais profunda, que projeta um novo período para a humanidade. Então o Reino de Deus seria esse novo período da humanidade. E para isso nós podemos utilizar como exemplo um trechinho do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Aqui nesse trecho, a expressão reino de Deus, ela tem o significado de que o reino de Deus é esse lugar melhor, essa situação diferente para a humanidade. Então Jesus se refere de tal forma, prescrevendo através do arrependimento, da fidelidade às leis divinas, e fazendo isso a gente vai estar instalando o reino de Deus, ou seja, nós teremos um novo período da humanidade, onde o amor e os bons sentimentos vão permear as relações humanas. E notemos que não é um reino externo, é um reino interno, que começa de dentro para fora. A gente precisa se transformar intimamente para que nós criemos essa ambiência do reino de Deus. Assim, então, irmãos e irmãs, entendemos que a edificação do reino divino é uma obra de aprimoramento, de ordem, de esforço e de aplicação dos desígnios de Deus, e também seguindo os exemplos de Jesus, com bases no trabalho sério, na harmonia necessária por parte de cada um de nós. E corroborando com esse entendimento, eu trago uma citação do livro Boa Nova, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos ao médium Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 4, quando ele diz que o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. É um trabalho individual que reflete em toda a humanidade. E como podemos proceder para implementarmos o reino de Deus? Como a implementação do reino de Deus trata-se de uma mudança do modo de viver e de conviver, deverá ser necessário iniciar no coração das pessoas. É importante e também necessário que nós promovamos individualmente a transmutação dos sentimentos, concomitantemente à luta que nós precisamos empreender contra as nossas próprias imperfeições, para que assim nós cresçamos moralmente. Não é novidade para ninguém que todos somos imperfeitos e que nós precisamos trabalhar intimamente para diminuir e também para extinguir essas imperfeições. É o projeto divino da nossa evolução. Mas para que isso aconteça, para que a evolução tenha seguimento, nós precisamos nos dar conta das imperfeições que nós temos, porque até a gente não se dar conta de que é imperfeito, nada precisa ser mudado, Nós não vamos ter vontade de mudar porque imaginamos que está tudo certo. Então, interpretando que nós temos essas imperfeições, diagnosticando elas, nós vamos começar a trabalhar para que elas sejam minimizadas ou até extinguidas, entendendo que isso não é fácil, porque o ego, que a psicologia estuda, o ego intimamente em nós, ele nos afasta dessa verdade íntima. O ego gosta de nos fazer entender que nós somos melhores do que realmente somos. E nós olhando lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, Kardec faz uma pergunta que nos ajudará a entender o ponto principal a ser trabalhado para minimizar essas nossas imperfeições que o ego esconde tanto. Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição?
E a resposta nos diz: o interesse pessoal. Ou seja, vermos-nos como o centro do universo, pensamos exclusivamente em nós e o resto que se vire, né? É o egoísmo em ação. Então aqui a gente nota o quão importante é trabalhar intimamente para melhorar essas nossas imperfeições, deixando de lado o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância, para que a gente possa implementar devagarinho esse reino de Deus dentro de nós, e aí sim nós conseguiremos ajudar nessa expansão do reino de Deus para a vida de todas as pessoas à nossa volta. Então, a instauração do reino de Deus indiscutivelmente passa pela reforma íntima? Sim, a reforma íntima ela é indispensável para a conciliação do reino de Deus nos corações de cada um de nós e, por consequência, no mundo. Para ajudar a gente a alcançar o propósito dessa reforma íntima, eu trago duas respostas que eu busquei lá no Livro dos Espíritos. A primeira delas, a resposta à questão 14, nos prescreve que nós devemos estudar as nossas imperfeições a fim de nos libertarmos delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Essa resposta nos lembra que quase invariavelmente nós investimos tempo e também energia em dúvidas às quais as respostas ainda nós não estamos preparados para descobrir, ao invés de darmos importância às nossas realidades íntimas. Temos muito a descobrir em relação a nós mesmos e precisamos investir nessa investigação íntima para que nós tenhamos noção das nossas reais necessidades morais. E também tem a resposta de Santo Agostinho, a questão 919A. Santo Agostinho nos diz que nós devemos fazer o que ele fazia. E ele explica: quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém teria motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aqui Santo Agostinho nos dá o seu exemplo de como promover a reforma íntima. É preciso investir tempo em nós mesmos. Nada complexo, é verdade, mas que requer compromisso de nós para conosco mesmo. Se nós iniciarmos o processo da reforma íntima com seriedade, tal qual Santo Agostinho, a mudança ocorrerá e o reino de Deus se instalará dentro de nós. Jefferson, mas basta que cada pessoa trabalhe sua melhora moral para que o reino de Deus seja implementado na Terra? Até parece fantasia a gente pensar de tal forma, né, Vanderlei? Mas é preciso a gente analisar, né, e entender que o nosso planeta evolui e é através dessa evolução que o reino de Deus vai se instalar. É um trabalho de formiguinha. Lembremos que qualquer coletividade sempre vai ser reconhecida no que tange a moralidade, tendo por base as características morais de cada um dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, como fator de comparação, lembremos que nós estamos reencarnados aqui na Terra, e é um mundo classificado como um mundo de expiações e provas atualmente, e está passando por um processo de transição, evoluindo para uma categoria de mundo de regeneração. Nós estamos reencarnados aqui por necessidade, não por castigo divino, pois todos nós possuímos características morais semelhantes, né, toda a humanidade, e essas características nos atraem a experienciar aqui, nesse mundo de expiações e provas, as nossas programações reencarnatórias. E a Terra tem essas características adequadas às nossas necessidades, não porque Deus a criou assim, mas porque nós, os habitantes da Terra, a deixamos assim em função das características morais que nós temos como coletividade. Quando a maioria de nós se conscientizar da importância da reforma íntima e também da importância da colaboração que nós temos uns para com os outros em relação à coletividade, automaticamente as características coletivas vão ser alteradas
e também serão geradas as condições propícias para que os demais indivíduos sejam como que arrastados nesse processo de transmutação moral. Aqueles de nós que estivermos avessos à reforma moral e à evolução, né, seremos convencidos à mudança pela massa de indivíduos que nos envolvem com os seus exemplos. Assim, a lei de evolução segue o seu rumo, né, tal qual programado pelo Criador, e gradativamente o reino de Deus se instalará no nosso orbe. Esse cenário será realidade quando nós aprendermos a seguir os passos e também a copiar os exemplos de Jesus. Ele, que é o nosso modelo e o nosso guia, tal qual prescreve a questão 625 lá do Livro dos Espíritos. Então, é baseado em Jesus que nós vamos conseguir transformar o nosso modo de ser, de pensar, de conviver, e assim a gente poderá estar instalando esse reino de Deus na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Muito bem, Jefferson. Agradecemos a tua contribuição e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.